O teto de gasto já acabou? Já foi pro beleléu? O que aconteceu com o teto de gasto? O que o governo pretende com o novo arcabouço fiscal? O que é preciso entender na decisão de abocanhar a subvenção que as empresas, algumas empresas, têm para poder se manter no mercado, se manter em atividade? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Elio de Lima, sou contador e quero dizer para você que se você entende que as empresas são a grande engrenagem que movimenta a nossa economia, você deve ficar preocupado com o desejo de arrecadação do governo em relação ao direito que as empresas, a duras penas, conquistaram no decorrer do tempo. Você que é legislador, você que tem um cargo público e defende o direito, você também deve se manifestar contra esse ímpeto do governo de querer simplesmente cobrar algo que não é fruto da atividade econômica, mas sim fruto de um desempenho das empresas para poder se manter, né, no cenário empresarial. Vamos aos fatos. O ministro da Fazenda, ele disse que precisava arrecadar mais. E ele, na proposta de arcabouço fiscal, ele trouxe três pontos principais. O primeiro ponto é a tributação das empresas de comércio eletrônico do exterior. Isso é algo que precisa ser trabalhado, ser tratado, porque as empresas nacionais estão aqui pagando seus impostos e é preciso melhorar a qualidade do produto nacional, é preciso ampliar a capacidade de comércio das empresas nacionais, é preciso que as empresas nacionais tenham desenvolvimento de tecnologia, de competição e competitividade com o produto internacional, com o produto estrangeiro, e a nossa indústria está ficando para trás, muito para trás. E aí a gente compra produtos automaticamente através de um aplicativo de celular que vem da China, que vem dos Estados Unidos, que vem do Japão, que vem de vários lugares. E grandes empresas comerciais, grandes varejistas ou atacadistas, grandes distribuidores internacionais estão atendendo o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E isso importa em apoiar as empresas nacionais a terem um crescimento, desenvolvimento e um desempenho similar à empresa internacional, equilibrando o quanto custa para trazer um produto, mas não proibindo que a população brasileira, que a sociedade brasileira deixe de ter acesso às tecnologias. Isso já aconteceu lá atrás, quando no governo Collor foi feita a abertura comercial, onde o Brasil tinha um protecionismo para os produtos nacionais, taxando produtos internacionais, e aí o brasileiro ficava com produtos obsoletos, ficava para trás em tecnologia. Hoje nós temos acesso à tecnologia, mas essa tecnologia não é produzida no Brasil, então é preciso que essa tecnologia ela seja desenvolvida aqui no Brasil. Há de se ter um estímulo ao investimento em tecnologia no Brasil, atraindo capital estrangeiro, formando mão de obra qualificada para operar equipamentos, máquinas que vão gerar novos produtos de qualidade, produtos manufaturados ou produtos industrializados que vão atender o dia a dia das pessoas. E isso é algo que o Brasil precisa tratar há muito tempo e está ficando para trás. Nós não temos 5G, nós não temos veículos nacionais, nós não temos
tecnologias de ponta, porque nossa indústria, ela basicamente processa a matéria-prima e exporta para o Brasil, para o mundo inteiro. Então nós somos excelentes produtores de matéria-prima, mas não temos produto com valor agregado, produtos que realmente importem em tecnologia, em implementar um conhecimento, uma técnica muito maior do que só esmagar, processar, soldar. Esse é o básico da indústria, né? Então nós precisamos ter realmente um crescimento da nossa indústria precisa ter um movimento, e isso vai partir de não só querer taxar a compra dos brasileiros do produto que vem de fora, mas vem principalmente de incentivar a indústria e buscar novas empresas para virem e novos investidores para virem atuar no Brasil e produzir no Brasil, e que o Brasil possa dar condições através das leis, através do seu arcabouço jurídico legal, através das suas normas, para que o empreendedor, o investidor venha produzir no Brasil, gerar divisas e ganhar o seu dinheiro. Mas é preciso fazer todo um projeto, um planejamento de investimento para médio e longo prazo para que isso aconteça. Então, o primeiro ponto, o ministro está fazendo, que é taxar o comércio internacional das operações via internet, mas isso pode ser um tiro no pé. A gente pode dificultar o acesso. Se hoje uma pessoa compra um celular, se hoje uma pessoa começa a gravar vídeos na internet, se hoje uma pessoa ela consegue aprender um software, um conhecimento, e daqui a pouco ela está virando um empreendedor, talvez isso aí possa barrar esse crescimento da sociedade brasileira, dos jovens, dos empreendedores, e isso pode ser um tiro no pé para o brasileiro. O segundo, aí, claro, isso pode até fomentar a pirataria, né? E o contrabando, porque se você precisa de algo que é importado e você não tem acesso a ele por vias legais, pode ser que alguns queiram trazer via ilegal. E aí, claro, né, vai haver todo um desgaste aí por conta de que você vai trazer algo que ia parar no porto, ia ser desembaraçado normalmente. Você vai ter todo um sistema de fiscalização aí, e eu acho que não é esse o caminho correto, mas vamos pensar em soluções para coibir problemas e para avançar com o desempenho das nossas empresas. O segundo ponto é a fiscalização, né, dos tributos. Então, o ministro da Fazenda quer ampliar o processo fiscalizatório. Hoje, basicamente, toda a informação gerada pelas empresas está lastreada na nota fiscal eletrônica. Então, qualquer empresa que vender um produto, ela vai emitir uma nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica já está na base do governo federal, na base dos governos estaduais e municipais. E aí, o sistema de fiscalização, ele já acontece, né? O que a empresa ela não emite nota fiscal, aí estaria dentro do aspecto da sonegação. Isso é algo que precisa ser fiscalizado efetivamente. Agora, existem também muitas obrigações acessórias, e essas obrigações acessórias, elas não são a obrigação principal, como o próprio nome diz, mas acabam gerando penalidades para os empreendedores. E aí existe todo um custo de manutenção dessa informação, e é preciso melhorar, simplificar esse processo de envio e transações de informações, já que a base da nota fiscal já está toda na base do governo. Então não teria muito o que ficar cruzando de dados. O governo poderia fazer as apurações, poderia verificar o quanto de cada contribuinte, e aí os contribuintes irem acertando as suas contas ali. Mas hoje o que temos é um sistema de leis totalmente
inchado, pesado, que gera um custo, uma burocracia, né, é muito grande para as empresas, e essas empresas elas acabam, em algum ponto, se a fiscalização for cobrar ao pé da letra, ela vai acabar achando algum descumprimento ali. E por trás de um descumprimento de uma obrigação acessória, tem multas, tem juros, né? E quanto à obrigação principal, se está informado através de nota fiscal, se o contribuinte deixar de recolher o tributo, ele vai pagar multas e juros por atraso, né? E aí é a decisão dele, porque se para ele é mais em conta atrasar o tributo do que antecipar um título de crédito ou ter que pagar juros no sistema financeiro, ele vai tomar essa decisão e aí o governo vai ter que buscar esse tributo que não foi recolhido através de parcelamentos, né? E tentar atrair o contribuinte a honrar os seus compromissos primeiro com o governo. Mas a gente sabe que o caixa das empresas ele é escasso e a empresa tem que ficar pagando funcionário, pagando fornecedor, comprando mercadoria, fazendo divulgação, gerenciando suas despesas, e aí o cobertor é curto, ele puxa de um lado e falta do outro. Resultado da história, em algum momento ele pode ter que deixar de recolher imposto, apesar de haver a justificativa de que o preço do imposto está dentro do preço do produto, né? O custo do imposto está dentro do preço do produto, mas as empresas elas têm um fluxo de caixa que às vezes acaba favorecendo o atraso, porque o empreendedor vai ter que fazer as contas onde é que ele vai deixar de pagar. Infelizmente, o sistema nosso não estimula essa adimplência no pagamento, por conta de que em algum momento você vai ter um refis, a multa e os juros no médio prazo, você comparando com o juro de financiamento ou o juro de empréstimos bancários, compensa você ficar atrasando o tributo e continuando as suas atividades. Essa é a realidade. E aí vamos falar então do último item, que é as subvenções para custeio, né? E subvenção, o que é isso? Subvenção é um auxílio governamental, né? É algo que o governo realiza, uma ação que o governo realiza para apoiar determinado produto, determinado segmento de atividade econômica. E aí o ministro da Fazenda, ele tem intenção de arrecadar mais de 80 bilhões de reais em subvenções que as empresas, diga-se de passagem, as grandes empresas, os grandes motores da nossa sociedade, aquelas que realmente acabam movimentando tecnologia, exportações, aquelas que realmente vão fazendo com que o cenário empresarial se aperfeiçoe, né? Porque a gente sabe, a pequena empresa, ela contrata mão de obra, ela compra e vende produtos, em alguns casos pequenas indústrias, mas são nas grandes empresas que a difusão do conhecimento, a tecnologia de gestão, a tecnologia de produção, a tecnologia de comercialização, são nas grandes empresas que isso vai acontecer com mais celeridade, com mais força, porque são valores empenhados para poder gerar lucratividade para o acionista, para o investidor, e elas precisam atingir um ponto de excelência. E aí as grandes empresas têm um faturamento alto, têm um volume de recolhimento de tributos também alto, e elas contratam bancas de advogados, contratam contadores e assessorias para poder apurar os seus impostos, cumprir com todas as obrigações, não deixar nada em aberto, mas também brigar pelos seus direitos. E aí o que acontece? Olha, há muito tempo as empresas elas começaram a verificar o seguinte: peraí, o governo estadual me dá um benefício fiscal,
esse benefício fiscal ele gera um lucro um pouco maior, mas só que eu não estou distribuindo esse lucro para o acionista. Esse lucro eu estou reinvestindo, eu estou ampliando a capacidade de atividade da empresa, eu estou tratando de melhorar a logística, comprando máquinas, equipamentos para melhorar o processo produtivo de qualidade dos meus produtos. E aí, ou seja, eu estou fazendo a minha empresa crescer dentro do próprio estado onde o benefício foi concedido. E as empresas, de repente, se viram levando uma mordida do leão do governo federal sobre esse valor que, na verdade, era um imposto que foi convertido em subvenção. Era uma parte de imposto, não era produto da atividade econômica. E aí nós temos, então, o problema de que surgiram duas visões. Não, existe a subvenção para investimentos e a subvenção para custeio. Olha, mas o que é a subvenção para investimento e o que é a subvenção para custeio? Bom, subvenção para investimento é se eu te der um benefício tributário e você usar ele no giro da sua atividade. E subvenção para custeio. E subvenção para investimento é se eu pegar e construir ampliar minha fábrica, comprar máquinas, contratar mais funcionários e tudo mais. Só que, olha, perceba como que funciona a atividade empresarial. O empresário ele só vai conseguir ampliar a sua atividade se ele tiver caixas disponíveis, se ele tiver recurso para poder, além de fazer o seu giro, além de manter o seu custeio, conseguir comprar uma máquina nova, conseguir ampliar um barracão, conseguir comprar mais veículos ou ampliar a sua linha de distribuição de produtos. E aí, ou seja, havia sempre essa briga, né, com o governo federal, porque o governo federal queria considerar as subvenções como subvenções para custeio e morder uma parte do resultado das empresas que usavam dos benefícios fiscais, mas que era fruto de vamos dizer, um regime especial, uma isenção, uma redução de base de cálculo, algo que diminuía o impacto do imposto na fonte, na empresa, mas proporcionaria à empresa um desempenho melhor na hora que ela conseguisse comprar uma outra máquina, ampliar o seu parque logístico ou o seu parque de produção, né, ou a sua estrutura. Então, havia todo esse problema e eu vou mostrar agora como que isso foi dirimido, foi resolvido com o decorrer do tempo. Né? Então, nós temos aqui essa resolução 190, né, o convênio 190 de 2017 do CONFAZ, Conselho Nacional dos Agentes Fazendários, onde estão reunidos ali todos os secretários de Fazenda. Essa resolução, ela, no seu parágrafo 4º aqui, ela vem trazendo o seguinte: olha, o que é um benefício fiscal? Então, todos os benefícios fiscais são dessas modalidades aqui, ó. Benefícios fiscais concedidos para fruição total ou parcial compreendem as seguintes espécies. Então, nós podemos conceder benefício como isenção, redução de base de cálculo, manutenção de crédito, devolução de imposto, crédito otorgado, dedução de imposto apurado, dispensa de pagamento, dilação de prazo para pagamento do imposto, antecipação do prazo para apropriação do crédito CMS, financiamento do imposto, crédito para investimento, remissão, anistia, moratória, transação, parcelamento em prazo superior ao estabelecido e outros benefícios ou incentivos sob qualquer forma, condição ou denominação do qual resulte direta ou indiretamente a exoneração, dispensa, redução, eliminação total ou parcial do ônus do imposto devido. Então, olha só, os estados, eles percebem a necessidade de conceder estes apoios para a atividade empresarial. E aí, depende do porte da empresa, depende da atividade da empresa, o segmento que ela vai atuar, eles vão puxar a sardinha para a sua brasa e vão tentar gerar vamos dizer assim,
tirar um pouco do peso que a empresa teria para se manter no mercado. E, claro, se você já tem o imposto ali na saída do produto, você acaba ficando pesado e você não consegue singrar nesse oceano de atividades empresariais, né, que realmente, se nós olharmos, os empresários são heróis que merecem todo o apoio aí por conta justamente de que eles investem seu capital, seu tempo, suas forças, seus esforços para gerar emprego, para produzir renda, para ganhar dinheiro, claro, tá tudo certo, né? Eles querem ver o seu capital crescer, mas eles acreditam na atividade empreendedora. Então, já existia a figura da subvenção para investimento, que é através da lei 12.973 de 2014. Essa lei, no seu artigo 30, ela traz matéria contábil, tributária, né, societária, e ela traz aqui então a figura da subvenção para investimento. E ela traz o seguinte, olha, as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção e redução de impostos, que é o que estava lá no convênio 190/2017 do CONFAS, né? Concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real. Então existe um modelo tributário que é o lucro real, ou seja, aquilo que a empresa apurou sobre o seu lucro, vem lá o leão e dá a mordida, né? E aí essa mordida é 15% de imposto de renda, 10% de adicional do imposto de renda se for superior a 20 mil mensal e 9% de contribuição social. E aí o que acontecia, aquilo que nós falamos anteriormente, o Estado concedia um benefício, esse benefício gerava uma sobra, ou seja, apresentava um lucro que não era lucro da atividade, era fruto de um benefício fiscal. E aí o leão pegava e mordia uma parte desse benefício fiscal, e as empresas estavam há tempos tratando e lutando para dizer, olha, eu não vou conseguir implantar ou expandir o meu negócio, como é a proposta das subvenções para investimento, se eu não fizer a sobra de caixa. E aquilo que o governo estadual está me favorecendo, o governo federal está mordendo uma parte disso. Então, a lei complementar número 160 de 2017 veio resolver esse problema. Ela incluiu no artigo 30 da lei 12.973 o parágrafo 4º, né? Então, ela trouxe que os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 2 do caput do artigo 155 da Constituição Federal, que é o ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, serão considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. Ou seja, existe o conselho o comitê de arrecadação administrativo, Comitê Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Esse comitê de recursos fiscais, ele estava com vários processos administrativos e até depois surgiam processos judiciais, onde as empresas estavam tentando brigar pelo seu direito. E aí, essa alteração da Lei 160 na Lei 12.973 realmente pôs uma pá de cal na história. Olha, é um incentivo fiscal, é um benefício fiscal ou financeiro fiscal que o Estado concedeu a título de ICMS, isso será considerado subvenção para investimento. E aí a subvenção para investimento, ela vai ser tratada da seguinte forma: ela só pode ser usada para absorver, vai ser constituída uma reserva no grupo de reserva de lucros, né? Ela só pode ser utilizada para absorver prejuízos
e aumentar capital. Ou seja, esse recurso não é lucro, esse recurso é um arranjo que os estados fazem para apoiar a atividade econômica, para que as empresas possam ampliar suas atividades, possam implementar novas ações dentro da sua atividade. Então, nós pegamos aqui e trouxemos uma pequena simulação, né, de um cálculo, né, para nós podermos entender aqui como funcionaria isso, né? Vamos abrir aqui. Então, veja só. Imagina que o Estado cobre 17% de tributo sobre a venda de um determinado produto, né? E aí, olha, se faturou 1 milhão, 170 mil seria de imposto e sobraria 830 mil. Com esses 830 mil, a cada real que eu gero de lucro, né, eu teria lá, sobre o lucro, claro, né, imposto de renda, contribuição social e o adicional se esse lucro for superior a 20 mil. No caso das grandes empresas, que são as empresas que utilizam esse tipo de benefício, né? Então, a maior parte delas vai ser 34% sobre cada real de lucro que é gerado a partir de 20 mil. E aí, nós temos o seguinte, se o Estado fala assim, não, ao invés de 17%, eu vou reduzir a alíquota desse produto equivalente a 7%. Ou seja, vai te sobrar um pouco mais para você poder fazer a sua atividade aqui. Tudo bem. Aí o governo federal falou, opa, vai vir mais dinheiro para nós e eu quero pegar esse 34% desse dinheiro que está sobrando lá na empresa. Só que esse dinheiro é para favorecer a expansão das atividades da empresa. Então, o que a Lei Complementar 160 fez foi dizer o seguinte, ó, se é subvenção para investimento, não se fala em tributar imposto de renda, contribuição social e adicional de imposto de renda. Ou seja, é uma subvenção para investimento, é um benefício fiscal, é uma isenção, é uma redução de base, não importa. É o que foi definido pelo Estado a título de ICMS, não vai interferir aqui na apuração. Mas o nosso ministro da Fazenda, ele quer abocanhar essa fatia e aí ele quer justamente retomar aquilo que as empresas, com muito esforço, conseguiram implementar a partir de lei, né? Então é preciso que o parlamento apoie as empresas, é preciso que o parlamento possa realmente legislar para que as empresas nacionais possam crescer, se desenvolver, para que outros investidores internacionais possam gerar tecnologia aqui no Brasil, fazer o nosso país ser um grande competidor internacional no comércio internacional, ao invés de nós simplesmente ficarmos comprando tecnologia e produtos estrangeiros. Então, é preciso facilitar o cenário de negócios no Brasil. Então, eu convido você a entender esse processo, a buscar mais informações e você também apoiar as empresas. E os empresários agora precisam se unir junto com os trabalhadores, porque se as empresas percebem o seguinte, olha, imagina, um investidor, você tem recursos empenhados dentro de uma estrutura empresarial e de repente você percebe que o governo só quer sangrar a sua empresa e não quer te ajudar a manter o seu negócio, a fazer o seu negócio prosperar, o que você vai fazer? No mínimo, você não vai investir mais. Você poderia até investir um pouco mais, mas você percebe que não é interessante, porque ninguém quer te ajudar. Então, se nós não ajudarmos as empresas a realmente fazer ter o seu crescimento, né, nós vamos ficar ali com o mercado estagnado. As empresas vão deixar e às vezes vai haver migração de capital. Tá? Por quê? Porque justamente a atividade econômica não é viável, é uma atividade totalmente burocrática, uma atividade cheia de insegurança jurídica, onde você de repente consegue um cenário legal
que te favorece, que você pode falar, não, olha, agora eu posso contar um pouquinho com esses benefícios fiscais aqui, que o governo estadual está me favorecendo, e o imposto de renda não vai morder uma parte dela. E de repente eu vou ter o governo federal mordendo aqui, querendo abocanhar uma parte daquilo que não é lucro, aquilo que é sobra de uma imposição, que é o tributo, que é um imposto, né? Mas que foi concedido a título de benefício fiscal, ou uma isenção, uma redução de base, né? Ou um aproveitamento de crédito, como está dito na resolução do CONFAS, na resolução 190. Então, é preciso apoiar as empresas, é preciso fazer todo o movimento agora para que, além do nosso parlamento barrar esses ímpetos de cobrança de tributo do governo federal sobre a atividade econômica, simplesmente por conta de que não quer limitar o seu gasto, não quer reorganizar suas finanças, não quer pensar num gasto público mais eficiente, que gere bons resultados. Então, além de tudo isso, nós temos que ter uma contraproposta. Então, os nossos legisladores, eles têm que trazer uma contraproposta para justamente ajustar o cenário empresarial brasileiro e fazer o Brasil crescer na captação de negócios, e que os empreendedores possam ter uma situação mais favorável para poder, no futuro próximo, a gente ter cada vez mais geração de empregos, tecnologia, desenvolvimento tecnológico nos produtos, nos insumos, e que o Brasil tem as matérias-primas para tantas coisas, mas que, infelizmente, por conta de burocracias e de não ter uma boa gestão em nível governamental, o Brasil acaba ficando assim, refém dessa politicagem toda, que no final da história está baseada em capital político, né? O governo não consegue gastar menos porque ele precisa jogar um monte de gente dentro da estrutura governamental, ele precisa inundar o brasileiro, o mais pobre, com programas sociais, porque ele não quer que o brasileiro cresça, ele não quer que o brasileiro evolua, ele não quer que o brasileiro ande com as próprias pernas. Ele quer que o brasileiro fique refém da estrutura governamental, para quando chegar na época da política, na época da campanha eleitoral, ele dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz mais isso, e você deve o seu voto para mim. Então, vamos apoiar as empresas, porque esses 80 bilhões na mão das empresas, ele vai virar atividade econômica. 80 bilhões na mão do governo vai virar problemas de corrupção, problemas de malversação de recursos, gasto público desordenado, porque o teto de gastos, ele já disse, não irá cumprir. Grande abraço, tudo de bom, e a gente vai se falando aí pela internet. Eliude Lima, tentando contribuir um pouquinho com o debate social.